Master Hunter K. Capítulo 10 e 11. Floresta de Aena Parte 3. Aena soltou uma longa série de uivos. Na superfície. Parecia uivos de um lobo comum. Mas a entonação e tom mudaram sutilmente. Como se ela estivesse falando. Ao ouvir sua voz, a alcateia gigante de lobos começou a se mover como um grupo. Que diabos? Enquanto os outros 3 caçadores estavam em pânico. Os lobos estavam rodeando em torno de todos os 4. Voa, voa! Um dos caçadores que estava tentando fazer uma retirada andou para trás de Sung Jin. Sung Jin, já sem paciência, cuspiu uma declaração aos outros caçadores. O boss é meu. Não me importa o que vocês querem fazer. Só não fiquem no meu caminho. Sung Jin avançou para o exército de lobos na direção de Aena. Assim que ele terminou de falar, deixando para trás os 3 caçadores, Aena, que estava dando ordens para os outros lobos através de sua voz, parou e se preparou para a batalha. Num piscar de olhos, ela atacou com suas garras em uma velocidade incrível. Mas Sung Jin se esquivou de suas garras com uma velocidade ainda maior, abaixando-se sob seu ataque. Foi um centésimo de segundo. Mas Sung Jin viu seus olhos se arregalarem. Como se dissesse, como você pode desviar disso? E era razoável para que fosse surpreendida, já que havia muito poucos caçadores capazes de desviar tão cedo de seus ataques. Morra! Sung Jin iniciou um corte para cima assim que as patas estavam fora do caminho. Aena saltou para trás. Graças aos seus instintos bestiais. Mas a ponta da katana de Sung Jin ainda conseguiu alcançar seu focinho. Kaa! Aena recuou, acuando de dor. Sung Jin sentiu quão fundo o corte foi. Um corte superficial. Dano insuficiente. Sung Jin preparou-se para avançar para iniciar um ataque de acompanhamento. Mas... Cal! Um lobo terrível avançou contra Sung Jin pelo lado. Sung Jin se esquivou abaixando sob o seu ataque. Mas outro lobo avançou contra ele. Sung Jin foi forçado a dar um passo para trás. E dentro de instantes, Aena tinha recuado e foi imediatamente cercada por uma dúzia de lobos terríveis. Lobos cinzentos correram para cercar completamente. Sung Jin franziu a testa. Eles servem a sua rainha diligentemente. De repente, piu! Sung Jin ouviu o som de uma flecha voando pelo ar atrás dele. Ele viu a flecha vindo em sua direção. Enquanto decidia se ele deveria ou não rebatê-la, ele percebeu que estava voando acima da sua cabeça. O que foi isso? Quando Sung Jin olhou atrás dele, ele viu que os outros caçadores estavam lutando por suas vidas. Porra! Morra! O patrulheiro novato estava atirando flechas aleatoriamente, errando todos os disparos. O espadachim novato e o arruaceiro balançavam armas flamejantes, imbuídas com cinzas de salamandra, descontroladamente sem pensar. Fiquem longe! Fiquem longe! Aena uivou um comando para os lobos. Os lobos, ouvindo seu chamado, pararam de atacar e moveram-se como um só. Eles andaram em torno dos 4 caçadores. Embora eles fossem lobos, eles eram ordenados e precisos na execução de ordens de sua rainha. Sung Jin fixou o controle sobre a katana e entrou em posição de batalha. Eu preciso matar a líder primeiro. Sung Jin examinou o mar de lobos. Não foi difícil encontrá-la. Pelos brancos como a neve.
com um tamanho anormalmente grande. Seu olhar encontrou o dela. A hiena estava sangrando do corte longo em seu rosto que passou do seu nariz à testa. Uma vez que ela olhou em seus olhos, ela uivou novamente. No momento em que seu comando saiu, o maior dos lobos terríveis ficou entre Sung Jin e ela. Ela é mais inteligente do que eu pensava. Vai ser difícil completar essa raid solo. Brevemente Sung Jin virou-se para olhar para os outros caçadores. Os caçadores foram todos agrupados juntos com comandos gritados do arruaceiro. Juntos! Juntos! Em seguida, o espadachim novato acidentalmente tocou a camisa do arruaceiro e pôs fogo. O arruaceiro pulou em surpresa, rapidamente tirando-a. Ele então amaldiçoou o espadachim novato. Filha da puta! Você quer morrer? Garoto! Eu sinto muito! Sung Jin balançou a cabeça em desapontamento. Os lobos são melhores do que humanos. Sung Jin sentiu que pedir sua ajuda seria desfavorável e poderia causar ainda mais dor de cabeça. Ele segurou sua katana firmemente. Ele não conseguia pensar em uma maneira de chegar a hiena no momento. Vamos começar a diminuir seus números um pouco. Sung Jin mudou suas táticas. Procurou uma seção mais fina do cerco. Mas o primeiro a fazer um movimento foi a hiena. Ag. Com seu comando curto, os lobos cercaram os caçadores, atacando ao mesmo tempo. Porra! O espadachim novato diligentemente balançou sua espada. Mas o fogo na espada finalmente acabou. No momento em que ele hesitou, a mão que segurava a espada foi arrancada. Em poucos segundos, ele foi dilacerado em pedaços. O arruaceiro viu que a fogo da arma do espadachim novato se apagou. E compreendeu que sua clava em breve iria perder o encanto. Ele procurou em seus bolsos. Mas no momento em que ele fez uma pausa para mexer em seu bolso, um lobo se jogou sobre ele. Ele rapidamente virou sua clava para acertar o lobo. Mas um outro lobo avançou de seu ponto cego. Ele se levantou e agarrou-o pelo pescoço com suas mandíbulas. Filho da pu! Ele não conseguiu nem mesmo terminar de amaldiçoar antes que seu pescoço fosse rasgado pelo lobo. O patrulheiro novato lançou flechas de fogo para todo lado. Mas suas flechas apenas atingiram árvores inocentes. Uma vez que seus protetores, o espadachim novato e o arruaceiro, morreram. Socorro! Ele tentou correr para Sung Jin, mas foi mordido no pescoço e morreu. Sung Jin realmente se sentiu triste por eles. Mas ele não estava disponível para dar uma mão. O mais forte dos lobos estava ocupado atacando. Após a troca de uma longa série de golpes, sob o comando de Aena, os lobos se separaram de Sung Jin e recuaram. Quando Sung Jin olhou em volta para procurar um motivo, viu que havia uma luz na floresta de Aena. A flecha de fogo do patrulheiro novato tinha começado um incêndio florestal. Aena e seus lobos leais se afastaram de Sung Jin e do fogo e continuaram a rodeá-lo de longe. Cercado por lobos e fogo, Sung Jin estava encharcado de sangue. Ele tomou essa oportunidade para olhar ao redor. Muitos! Ele cortou os lobos sem descanso. Mas seus números nunca pareceram diminuir. Sempre que ele iria acabar com um grande número de lobos, Aena soltaria um uivo que iria chamar um número ainda maior de lobos. Isso lembrou Sung Jin de por que este lugar foi chamado de Floresta de Aena. Sung Jin perguntou à operadora:
Operadora. Tempo restante: 14 minutos e 29 segundos restantes. Matar o Orc-chefe levou menos de 1 minuto. E a Ena já tinha arrastado a luta por 5 minutos. Afinal, não importa quão forte Sung Jin era. Ele só tinha 2 mãos e uma katana. Imprudentemente avançando em uma formação bem coordenada de lobos foi nada menos do que suicídio. Eu realmente preciso matar primeiro o boss. Sung Jin procurou a rainha. Ela estava sangrando por causa do corte em seu focinho e testa. E só olhou para ele de vez em quando. Ela instintivamente sabia que não era páreo para ele. Que irritantemente inteligente. Era como se ela soubesse que iria ganhar. Arrastando o tempo. Sung Jin, rodeado por lobos, não poderia deixar de recordar o mercador ambulante Endel. Talvez eu deveria ter comprado algumas cinzas de salamandra. Sung Jin tinha 180 moedas ainda. Ele tinha sido tão focado em economizar moedas para a luta final que ele poderia ter sido excessivamente pão duro também. Consumíveis. Agora que pensava nisso, ele lembrou do colar Yenhura, que estava dentro do seu bolso, mantendo os lobos longe. Ele pegou o colar para inspecioná-lo. É hora de usar isso. O efeito especial ativo de Yenhura era fanático. Por 30 segundos. Aumenta o dano e velocidade em 300%. Uma vez que os efeitos acabassem, o seu HP cairia para 1/3 do total. Mas os efeitos faziam o item valer. Sung Jin, que já era normalmente poderoso, se beneficiara imensamente de usá-lo. Mas ele tinha visto o destino daqueles que se basearam no poder do fanático. Os viciados em fanático sempre tinham encontrado um final ruim. Havia muitos que apostaram fortemente nos efeitos ativos do fanático. Muitos acreditaram nele, formando o núcleo de sua estratégia em torno do seu uso. Mas aqueles que se tornaram dependentes de seus efeitos chegaram ao dia em que não podiam lidar com a penalidade e enfrentaram mortes horríveis. Sung Jin segurou o colar em uma mão enquanto mantinha os lobos longe. Então, matar. Ele ouviu uma voz sinistra vindo da sua mão. Sung Jin olhou pelo canto dos seus olhos para o colar. O Yenhura olhou para ele com um sorriso medonho. O colar continuou a sussurrar para ele, pedindo para colocá-lo em torno de seu pescoço. Para lutar. Eu não quero usar isso. Mas, enquanto ele decidia sobre suas opções, o tempo continuou passando. Ele sabia que poderia, eventualmente, superar o mar de lobos e completar o objetivo. Mas quanto mais tempo ele demorasse, menos tempo ele teria disponível para procurar e derrotar o boss oculto. Eu vou matar a rainha dentro dos próximos 30 segundos. Chegando a uma conclusão, ele engoliu suas restrições e colocou o colar em volta do pescoço. As vozes podiam ser ouvidas muito mais claramente agora. Mate-os. Sung Jin avançou em direção a Ena o mais rápido que pôde, com os ouvidos cheios dos sussurros loucos do colar. Um lobo tentou bloquear seu caminho. Sung Jin facilmente cortou ele ao meio. Sangue espirrou em seu rosto. Os sussurros do colar aumentaram por várias vezes. Mate-os. Mate-os. Um lobo terrível gigantesco pulou em cima de Sung Jin. No momento em que ele percebeu esse lobo, ele cortou-o rapidamente com velocidade relâmpago. A lâmina de Sung Jin moveu-se ainda mais rápido do que o habitual. O lobo terrível caiu no chão.
mesmo sem ser capaz de deixar escapar um som. Tirando a vida pela segunda vez. O colar novamente ganhou força. Mate-os. Mate-os. Rasgue-os em pedaços. Acabe com suas vidas. Gra. Um urso cinzento avançou em direção a Sung Jin. Mas com um único ataque. O urso tornou-se fatias de carne. As vozes ficaram mais altas e mais fortes. Mate-os! 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 Só de ouvir o colar fez sua adrenalina bombear descontroladamente. Seus olhos pareciam como se estivessem ameaçando sair. E ele inconscientemente começou a ranger os dentes. Sung Jin fez o caminho mais curto para a rainha. Inúmeros animais ficaram no caminho para proteger a sua rainha. Mas Sung Jin no modo fanático foi 3 vezes mais rápido e 3 vezes mais forte. Sua velocidade e força eram como as de um furacão, varrendo seus inimigos em uma chuva de sangue. Os animais que entraram em contato com o seu caminho de destruição foram cortados como pedaços de papel. Ele cortou. Cortou e cortou. E o tempo todo. A voz enlouquecida aumentava infinitamente. Mate! 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 A hiena soltou um uivo cheio de medo. E todos os lobos nas proximidades lançaram seus ataques contra Sung Jin para impedi-lo. O som dos uivos de hiena e as vozes do colar estavam se sobrepondo. Mate! 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 E uma vez que os sons se sobrepuseram, Sung Jin não pôde deixar de gritar para o fluxo interminável de lobos. Eu vou matar todos vocês! Seus filhos da puta! Uma árvore foi completamente queimada e transformada em carvão. Incapaz de suportar seu próprio peso, ela entrou em colapso em uma pilha de cinzas. A flecha de fogo do patrulheiro novato tinha começado um incêndio florestal plenamente desenvolvido. O vento levou as brasas do inferno e começou a se espalhar por toda a floresta de Aena. Mas nenhuma única criatura podia ser vista fugindo das chamas. Sung Jin puxou sua katana para fora do peito do último lobo na floresta. Aia! Sung Jin finalmente deixou escapar um longo suspiro. Atrás dele havia montes de cadáveres. Entre os cadáveres estava a rainha da floresta, a própria Aena. Sung Jin tinha lutado loucamente. Ele tinha lutado tão selvagemente que ele nem sequer se reconheceu. Os efeitos do fanático eram poderosos, mas tornou impossível manter uma mente sã durante a luta. Sung Jin tirou o Yanura do seu pescoço. Mate-os! Rasgue-os em pedaços! Gritos enlouquecidos vindo do colar pareciam ecoar continuamente em seus ouvidos. Ele não se feriu durante a luta, mas ele ainda sentia uma carga de cansaço sobre ele. Operadora. Meu HP. HP. 500 de 1500. Seu HP caiu exatamente a 1/3 do que era. O período de ativação do item era exatamente 30 segundos. Foi bom para lutar descuidadamente por 30 segundos. Mas o problema ocorreu quando o período acabou. Desorientado, exausto e com apenas 1/3 do total de HP restante. Encontrando-se rodeado de inimigos, os mesmos inimigos que não conseguiu derrotar com 3 vezes a força e velocidade. Essa foi a razão pela qual tantas pessoas que confiaram suas vidas para o modo fanático tinham sucumbido à morte. Sung Jin percebeu que em uma situação de verdadeiro risco de vida, se não tivesse certeza absoluta de que todas as forças hostis poderiam ser eliminadas durante o tempo ativo, era melhor não usá-lo. Contra Aena,
Ele poderia facilmente ter concluído o capítulo sem usá-lo. Mas ele estava com pouco tempo. Tempo. Operadora. Tempo restante. 13 minutos e 49 segundos restantes. Nem mesmo 1 minuto tinha passado desde que ele tinha perguntado anteriormente. Yenhura, corrompendo com sua voz e mente, o garantiu muito tempo. Operadora. Tire 2 poções de recuperação pequenas do inventário. O cubo invocou 2 pequenas poções sob seu comando. Sung Jin bebeu ambas. O efeito da poção de recuperação pequena era encher 1/3 do total de HP. Bebendo as 2 poções, ele recuperou todo o seu HP. Sung Jin agora queria sair para procurar pistas sobre o boss oculto quando... Snap! Ele ouviu um galho sendo pisado. Quebrando. Tem algum ainda vivo? Sung Jin olhou para a origem do som. O que quer que causou o som? Ele estava tentando se esconder. Sung Jin se aproximou da árvore com a katana pronta. Quando ele chegou mais perto da fonte, ele pôde ouvir o som da respiração cada vez mais alto. Quando Sung Jin caminhou ao redor da grande árvore, morra! Um grande machado veio balançando contra ele. Mas foi balançado a uma velocidade normal. Parecia em câmera lenta em comparação com as garras de hiena. Sung Jin balançou sua espada mais rápido do que o machado para interceptá-lo. A katana cortou fora a cabeça do machado. E a lâmina do machado voou para longe, caindo em algum lugar na floresta com um som de tudo. Tendo desarmado o atacante, Sung Jin o inspecionou. Era o velho lenhador de cabelos brancos, que estava rigidamente segurando o machado sem sua cabeça como uma espada. Ah! Ah! Ele viu o rosto de Sung Jin e foi para trás com medo. Sung Jin olhou por um momento para o velho. Oh sim! Eu me esqueci dele. Além de Sung Jin, o velho era a única pessoa que tinha agido independentemente do grupo do arruaceiro. Ele deve ter se separado por causa do comportamento arrogante do arruaceiro no acampamento. Não foi uma má decisão. No final, foi o que o manteve vivo. O lenhador balançou seu machado sem cabeça em direção a Sung Jin e gritou: Fique! Fique longe! Ele não tinha nenhuma razão para se aproximar do homem velho. Sung Jin embainhou sua katana. Mas o lenhador adicionou mais uma palavra. Seu monstro! O que? Sung Jin olhou nos olhos do velho novamente. O velho deve ter visto a luta de Sung Jin sob os efeitos do Yenhura. Se fosse isso, a reação dele fazia sentido. Sung Jin decidiu dar-lhe um conselho. Ei! Vovô! Volte para a fogueira onde começamos a raid e sente-se lá. Se você fizer isso, você será capaz de evitar a morte. Com isso, Sung Jin correu mais fundo na floresta. Sung Jin correu pela floresta com sua katana na mão, em busca de pistas. Mas nenhum inimigo pode ser visto. Sung Jin então percebeu algo e perguntou à operadora. Operadora. Progresso da raid. Raid foi 95% completa. Sung Jin imediatamente embainhou sua katana. Eu acho que lidei com todos lá atrás. Os gritos da hiena devem ter chamado todos os animais restantes na floresta para a luta. E cada um deles, sem exceção, foi eliminado por suas mãos. Foi bastante bom saber que não havia pontas soltas. Era apenas ele e o boss oculto. Depois de vagar pela floresta por um tempo,
Ele viu fileiras de árvores que eram completamente negras. Essa deve ser a linha de fronteira. A raid foi sempre conduzida dentro de uma área sistematicamente fechada. Apenas porque era uma floresta não quis dizer que continuou para sempre. Se um caçador tentasse sair do limite, um aviso terrível seria dado. Por favor, volte para as terras de caça. Esta área está fora dos limites para os caçadores. Se você permanecer na área restrita após 10 segundos, você vai morrer. 10. 9. Se essa é a fronteira. Sung Jin moveu suas mãos a partir da linha da fronteira. Em seguida, virando-se, correu direto para trás perpendicularmente a partir da linha de fronteira. Não importa o quanto ele procurou em seus arredores, ele não viu nada estranho. Logo, ele voltou para onde Aena e seus lacaios estavam espalhados sobre o chão da floresta. Onde está o boss oculto? Sung Jin decidiu regressar ao local de partida. Na fogueira, o velho lenhador e o mercador ambulante ainda estavam sentados perto do fogo. Ah! Monstro! Oh! Você foi capaz de derrotar Aena. Parabéns! Senhor Caçador. Sung Jin examinou o acampamento brevemente. Vá. Vá embora. Você deseja comprar alguns suprimentos. O lenhador pediu-lhe para sair. E o mercador ofereceu para ficar. Dos dois, ele decidiu ouvir o lenhador. Ele não tinha tempo a perder com os dois de qualquer maneira. Com o passar do tempo, o incêndio florestal continuou a se espalhar. A floresta de Aena estava agora iluminada tão brilhante quanto o dia. Mas ele não detectou nada de particularmente estranho. Operadora. Tempo: 8 minutos e 39 segundos restantes. Ele estava procurando inutilmente por 5 minutos. Ele havia estado procurando como um homem louco, vasculhando a floresta. Mas a única coisa que ele poderia encontrar era o limite. Onde ele está escondido? Sung Jin estava começando a ficar irritado quando sons baixos, mas inconfundíveis de uma coruja poderiam ser ouvidos a partir do alto. Sung Jin olhou para o céu noturno. Se ainda estivesse escuro, teria sido difícil de detectá-la. Mas graças ao incêndio florestal, era mais fácil de ver. No topo de uma árvore, uma coruja estava aninhada. A coruja não pareceu ser um boss oculto, mas ainda era suspeito. Sung Jin sem hesitação pulou na árvore, escalando-a. A destreza de Sung Jin há muito ultrapassou as limitações humanas. Escalar uma árvore não representava nenhuma dificuldade para ele. Uma vez que ele se aproximou, a coruja voou para longe. Apenas o ninho ficou. Ele decidiu verificar o ninho. Dentro do ninho não havia um ovo, mas um cristal branco redondo. Encontrei. Sung Jin estendeu a mão e levantou o cristal. O cubo começou um anúncio. Parabéns! Você encontrou uma peça oculta. Pedra da Lua Perfeita. Sung Jin inspecionou a Pedra da Lua Perfeita. A operadora abriu um holograma do item. Pedra da Lua Perfeita, Cristal da Lua. Joia rara. Cristal escondido dentro de um ninho de coruja. Dizem que ele contém os poderes de uma lua cheia. Não há efeitos especiais associados a este item. Na maioria dos casos, esse tipo de item pode ser vendido para o mercado negro por moedas negras. Operadora.
Por quanto isso pode ser vendido no mercado negro? 100 moedas negras. Apenas 100. Sung Jin colocou o item no bolso por agora. Ele saiu para procurar o boss oculto. Em comparação com os itens que os bosses ocultos dropavam, 100 moedas negras não eram nada. Então, ele parou. Ele lembrou de algo que ouviu há muito tempo no passado. Nos dias iniciais das caças. Uma vez ele ouviu de seu companheiro de equipe. Ouvi dizer que um grupo foi capaz de encontrar e matar o boss oculto na floresta de Aena. Sung Jin parou por um momento para tentar recordar sua memória. Nenhum dos membros originais do grupo estão vivos no momento, mas pelo que eu ouvi, a peça oculta encontrada na segunda floresta não é para ser vendida. Supostamente, não é para ser vendida. Sung Jin enfiou a mão no bolso e tirou a pedra da lua mais uma vez. Como o nome dizia, era perfeitamente redonda. E o cristal foi uma réplica perfeita da lua cheia. Sung Jin olhou para o céu. Acima das copas das árvores em chamas e da fumaça, ele podia ver a lua do terceiro trimestre 1. Seu olhar intercalou entre a lua e a pedra. Meia-lua, e pedra da lua redonda, ou seja, uma lua cheia. Sung Jin, ao olhar entre o cristal e a lua, se lembrou da explicação da operadora sobre a floresta. É um lugar cheio de predadores noturnos traiçoeiros e astutos. A resposta estava na ponta da língua. Todas as peças estavam ali. Então, quem é? Sung Jin reuniu a peça final. Ele moveu rapidamente seus pés.